Tem gente que encontra Deus dentro de uma igreja, outros dentro da dor. Mas eu encontrei Deus depois de olhar o inferno nos olhos. Cresci no catolicismo, fui batizado, crismado, fiz tudo o que se faz por tradição. Mas mesmo quando parei de frequentar a igreja, eu continuava orando. Eu queria saber onde Deus estava e o que Ele queria de mim. Desde pequeno eu via coisas. Minha mãe também via. Ela sonhava com mortes que aconteciam depois. Ouvia copos estourando sozinhos na prateleira. Sentia a presença de algo que não se explica com palavras. E eu, menino, só observava, com aquela pergunta que ninguém respondia. Será que o mundo espiritual é mesmo real? O tempo foi passando e chegou o dia da minha crisma. Mais de 600 crianças. Um mar de vozes, vestes brancas, cheiro de incenso. Eu era só mais um rosto entre tantos. Mas quando passei por uma porta estreita, um padre me parou. Olhou direto nos meus olhos e disse: "Você tem um propósito espiritual. Caminhe com Deus." Entre centenas de crianças, ele parou justamente em mim. Achei estranho, claro, mas era só um adolescente. Não entendi o que aquilo significava. Hoje eu sei. Deus me escolheu muito antes de eu saber orar direito. E como todo chamado divino, ele começa suave, como uma brisa. Mas quando você ignora, essa brisa vira vento. E o vento vira tempestade. Eu tinha 14 anos. Minha primeira namorada. A leveza de quem ainda acha que o mundo é simples. Até o dia em que descobri que o mal também veste rostos bonitos. Estávamos na sala da casa dela. A irmã e o namorado tinham saído para comprar algo. Ficamos sozinhos. Televisão ligada, risadas, conversa solta. Mas, de repente, o silêncio mudou. Quem já sentiu, sabe. É aquele tipo de silêncio que pesa no ar. Como se o ambiente respirasse diferente. Continuei falando, olhando para a TV. Mas ela parou de responder. Virei o rosto para entender o porquê. E vi. Os olhos dela não eram mais dela. Negros, sem brilho, sem vida. Como se o próprio vazio tivesse tomado forma. O corpo dela começou a tremer. A voz mudou. E quando ela falou, a voz que saiu não era humana. "Eu vou te matar." Aquela garota frágil, de pouco mais de 1,5 metros, ganhou uma força desumana. Tentei segurá-la e parecia lutar contra algo invisível. Ela me arranhava, me empurrava, gritava, tentava me morder. E o rosto era outro rosto. Não pensei. Não havia tempo para pensar. Só uma coisa veio: orar. E eu comecei. Pai Nosso, Ave Maria, qualquer palavra que me lembrasse Deus. Cada oração saía como um grito espiritual. Ela se debatia. E quanto mais eu orava, mais ela perdia força. 10 minutos, 20, até que de repente, ela apagou. Silêncio. Saí da casa, ofegante. Esperei a irmã voltar. E quando ela chegou, me contou. Aquilo já acontecia antes de mim. Mas desde que começamos a namorar, tinha parado. Naquele dia eu entendi uma coisa. O mal é real, mas o nome de Deus ainda o faz recuar. Não contei para ninguém. Fingi que esqueci. Mas algo em mim tinha mudado. Era como se o céu e o inferno tivessem marcado presença no mesmo endereço. E eu, no meio, sem entender. Depois daquela noite, a vida tentou parecer normal. Mas quando você já viu o que existe por trás do véu, nada volta a ser simples. Começou devagar. Primeiro foram os sonhos, depois os pensamentos estranhos. E então, vieram as vozes. Elas sussurravam dentro da minha cabeça, palavras que eu jamais diria. Palavras que feriam, palavras que não vinham de mim. Eu olhava para minha mãe, e uma voz interna começava a xingá-la. Eu estava entre amigos, e a mesma voz me fazia pensar o pior sobre eles. No começo, achei que estava enlouquecendo. Mas não, aquilo não era meu. Aos poucos fui entendendo como o inimigo entra. Ele não precisa de portas escancaradas. Basta uma fresta na mente, uma palavra errada, um pensamento alimentado, e ele vai se infiltrando. Hoje eu entendo o que estava acontecendo. O demônio falava comigo através de palavras de baixa frequência. Palavras que trazem dúvida, medo, raiva, ressentimento. E percebi algo profundo. Tudo é frequência. O inferno vibra no medo. Deus vibra no amor. E as palavras são o fio que ligam você a um ou a outro.
Da mesma forma que o demônio sussurrava coisas horríveis no meu ouvido, muita gente faz isso consigo mesma sem perceber. Talvez você nem precise de um demônio para te derrubar. Talvez o vocabulário que você usa todo dia já faça o trabalho por ele. Toda vez que você diz, não dá, eu não consigo, eu sou um fracasso, você está vibrando na frequência errada. Deus não age na dúvida, Deus age na certeza. Então, se existe um conselho que eu posso te dar, é esse. Não vibre medo, vibre fé. Não vibre dúvida, vibre propósito. Não vibre raiva, vibre amor. Porque Deus está nas boas palavras. Deus está na alegria. Deus está no sorriso. E toda vez que você fala com amor, você eleva sua frequência até o lugar onde o mal não pode te tocar. Mas naquela época, eu ainda estava aprendendo isso. Na dor, as vozes ficaram mais fortes. E numa noite, a guerra se mostrou inteira. Acordei travado, flutuando fora do corpo. Vi meu corpo deitado, vi o cachorro dormindo, vi o quarto e vi ele. 3 metros de altura, negro, denso, sem rosto, a ausência da vida em forma de presença. Ele sussurrava para o meu corpo dormindo, as mesmas palavras que eu ouvia durante o dia. E quando percebeu que eu estava vendo, girou o rosto na minha direção. E eu entendi. Ele era a voz. Tentei avançar, mas passei direto e voltei para o corpo com um impacto. Acordei ofegante. Não conseguia mexer o corpo, mas eu sentia. Ele ainda estava ali. O medo subiu. Mas junto veio outra coisa. A lembrança de quem era o meu Deus. Comecei a orar, sem pensar, sem parar. E a cada palavra, o ar do quarto mudava. O peso se dissolvia. O frio saía. Até que, com o amanhecer, ele foi embora. Procurei ajuda. Fui até a mãe de um grande amigo. Mulher de fé. Uma daquelas que você sente que carrega Deus na voz. Quando cheguei na casa dela, antes mesmo de entrar, as vozes começaram de novo. Xingamentos, blasfêmias, insultos terríveis contra ela. Mas eu entendi. Não era eu. Era ele tentando resistir. Ela abriu o portão, me olhou e orou. Enquanto orava, algo começou a sair de mim. E ela, com o rosto sereno, me disse: eu acabei de tirar um demônio de você. Ele queria impedir que você cumprisse o seu propósito na terra. Queria te ver morto ou preso. Esse era o plano dele. Mas não vai ser a última vez que você o enfrenta. Naquele instante, tudo fez sentido. Aquela guerra não era sobre mim. Era sobre o que eu iria me tornar. Saí daquela casa leve, mas consciente. O inferno sabia quem eu era. E Deus também. Os anos passaram. Mudei de cidade. Tentei recomeçar. Mas o espiritual não muda de CEP. As primeiras semanas foram calmas. Até que começou. 3h14 da manhã. Todo dia. O mesmo horário. A mesma sensação. Na quarta noite, acordei de novo. Travado. Sem conseguir mover o corpo. E a energia sendo sugada. Mas dessa vez, o menino de antes já não existia. No lugar dele, havia um homem que sabia o poder que carregava. Reuni força onde não havia força. Centímetro por centímetro, fui virando o corpo, até ficar de frente para ele. E quando olhei, ele recuou. O mal reconhece a autoridade espiritual. Levantei, comecei a orar. E pela primeira vez, eu ri. Sim, eu ri. Porque percebi que o medo só manda em quem esquece o nome do próprio Pai. Naquela madrugada, o inferno aprendeu o meu nome, mas o céu já o conhecia. Depois disso, comecei a buscar Deus com tudo. Não por desespero, por propósito. Eu queria entendê-lo. Sentir de novo a presença que me salvou tantas vezes. Procurei em igrejas, livros, rituais. E um dia, no interior do Paraná, participei de uma cerimônia com ayahuasca. Não por curiosidade, mas porque eu queria olhar Deus no rosto. Durante aquela experiência, tudo o que eu escondia apareceu. Medos, culpas, orgulho, tudo. E quando eu já não tinha mais máscaras, Deus falou comigo: você cruzou o inferno para me procurar, mas eu sempre estive aqui, dentro de você. E naquele instante, eu entendi. O inferno é o lugar onde você esquece quem Deus é. E o céu começa quando você se lembra. Deus me mostrou que o amor é a frequência mais alta do universo. E que quem vive em amor não pode ser tocado por nada menor. Não existe escuridão que apague a luz de quem vibra na presença dele. Na manhã seguinte,
Coloquei as malas no carro. E quando fechei o porta-malas, um homem passou na rua, olhou para mim, sorriu e disse: Deus ama você. 3 palavras. Simples, mas pesadas como o chamado que começou anos atrás, na Crisma, quando um padre olhou nos meus olhos e disse que eu tinha um propósito. Naquele momento eu entendi. Deus fala o tempo todo, mas só ouve quem silencia o ego. Hoje eu sei. O demônio queria me ver morto, mas Deus queria me ver desperto. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu não sou sobrevivente, sou testemunha. Tudo o que vivi, as vozes, o medo, o desespero, não foi castigo. Foi treinamento. Deus me mostrou o inferno para eu nunca mais duvidar do céu. E se você está me ouvindo agora, entenda isso. O mal não te ataca pelo que você fez, mas pelo que você pode se tornar. O inferno não persegue quem é dele. O inferno persegue quem ameaça o domínio dele. Mas você já é de Deus. Você só precisa lembrar. Então, não alimente o medo. Não fale palavras de dúvida. Vibre fé. Vibre luz. Vibre amor. Porque Deus está nas boas palavras. Deus está na alegria. Deus está em quem acredita, mesmo quando o mundo não entende. O menino que viu o diabo aprendeu uma coisa. O inferno fala alto, mas o céu fala dentro. E quem aprende a ouvir, nunca mais se perde do caminho, porque o homem que volta para si, encontra Deus. E quem encontra Deus, nunca mais teme o escuro.